Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo, essa videoaula, né? Bem, hoje eu trago como tema para a gente conversar exercício, né? Exercício físico, intervenções dietéticas, no caso aqui a restrição calórica, o jejum intermitente, a alimentação com restrição de tempo e a dieta cetogênica. Essas intervenções geralmente feitas em conjunto, nas modificações de alguns componentes da composição corporal, que no caso aqui o que a gente vai abordar é a gordura corporal e a massa magra. Então, entenda que, para quem não conhece, a composição corporal é basicamente como o teu corpo é formado. Teu corpo é formado basicamente por 4 componentes. Você tem músculo, gordura, osso e água. Tá? Ele basicamente é formado por esses 4 componentes. E aqui a gente vai abordar como essas intervenções, feitas isoladamente ou em conjunto, mas geralmente em conjunto, podem influenciar na redução da gordura corporal e na manutenção ou aumento da massa magra. São 2 componentes importantes da composição corporal, tudo bem? Então vamos avançar. Bem, a gente precisa entender que o comportamento sedentário prolongado, associado à privação de sono, associado a uma alimentação excessiva, leva a distúrbios metabólicos. Deixa eu colocar o visorzinho aqui, o apontadorzinho, né? Leva a distúrbios metabólicos, dentre eles a obesidade e outras condições, como por exemplo a diabetes do tipo 2. Porque já que a gente vai falar em exercício e intervenções dietéticas, a gente vai falar a importância dessas intervenções no tratamento da obesidade, na redução do peso, na redução da gordura corporal e em parâmetros metabólicos. A gente vai falar bastante na diabetes do tipo 2, porque algumas intervenções dietéticas são utilizadas também para um melhor controle glicêmico. Então é preciso a gente entender basicamente isso aqui. Veja, o comportamento sedentário, ele é definido como quando você passa mais de 2 horas na posição sentada, deitada ou declinada, gastando pouquíssimas calorias. Exemplo, você passa 3, 4 horas, a tarde inteira ou mais, sentado no sofá ou deitado no sofá ou na tua poltrona ou até na cama assistindo Netflix, ou sentado o dia todo numa cadeira estudando para algum concurso ou trabalhando, para entregar um determinado trabalho, enfim, você tem um comportamento sedentário muito alto. Além de ter um comportamento sedentário muito alto, você também pode ser inativo fisicamente, ou seja, você não se envolve em nenhuma forma de exercício físico, nem aeróbico, nem de força. E é preciso entender também que uma pessoa pode ser, por exemplo, ativa fisicamente, se envolver em alguma forma de exercício físico até todos os dias, mas mesmo assim tem um comportamento sedentário muito alto. Ou seja, ela vai, sei lá, para a academia todo dia, mas quando ela chega em casa ou no trabalho, passa o dia todo sentada ou deitada. Então, mesmo sendo ativa fisicamente, ela tem um comportamento sedentário muito alto. Tá? Então, a gente precisa olhar esses 2 comportamentos, o comportamento sedentário e a inatividade física, que quando associados à privação de sono, na verdade esse termo aqui não deveria ser privação, deveria ser restrição de sono, porque são 2 coisas diferentes. Mas vamos lá, quando a gente fala em obesidade, diabetes e outras doenças crônicas, a gente fala muito da atividade física e da alimentação. A gente fala, na verdade, da inatividade física e da alimentação inadequada como fatores de risco importantes, por exemplo, para levar à obesidade. Mas pouco se fala do sono. E um sono ruim, sono de má qualidade e de curta duração, ele é fator de risco importante para o desencadeamento de várias doenças crônicas. Dentre elas, a própria obesidade, que a gente vai falar bastante aqui, diabetes tipo 2, dentre outras doenças. Então vamos lá. Qual a diferença entre privação e restrição de sono? Que eu falei para vocês que são 2 coisas diferentes. Privação de sono, que eu coloquei aqui, não deveria ser privação, deveria ser restrição. Privação de sono é quando você vira à noite, você simplesmente não dormiu. Por vários motivos. Você pode não ter dormido porque você foi para uma festa, você foi para uma balada, você precisou vir à noite para estudar porque você acha que isso é uma vantagem, você precisou entregar um determinado trabalho lá para a tua empresa, não dava tempo de fazer só à noite, precisou virar à madrugada, isso é privação de sono, então simplesmente você não dormiu. A restrição de sono, na verdade, é uma coisa mais branda, mas também bastante maléfica. A restrição de sono é quando você tem uma certa necessidade de sono, sei lá, 8, 9 horas, mas você dorme menos do que aquilo. Tipo, você dorme menos de 7 horas, você dorme 6 horas, 5 horas. Isso é restrição de sono.
E a restrição de sono ela pode acontecer por uma série de motivos. Você pode ter restrição de sono porque você foi dormir muito tarde e precisou acordar cedo, ou porque você precisou acordar bem antes do horário que você geralmente acorda, ou porque você acordou no meio da madrugada para ir urinar, acordou uma vez, duas vezes, ou porque você ronca, né? Roncar, mesmo que você durma um longo período e não sinta que acordou durante a madrugada, mesmo assim o fato de roncar você já está em restrição de sono. Alguém te acordou porque você estava roncando, estava incomodando, a pessoa foi lá e te acordou, enfim. Você tem várias formas onde a restrição de sono se manifesta. E, mais uma vez, é importante entender que a restrição e privação de sono são fatores de risco importantes para o desencadeamento de doenças crônicas como obesidade e diabetes tipo 2. Tá? Aí você soma o comportamento sedentário prolongado e inatividade física com restrição e privação de sono. Você soma com a alimentação excessiva, e aqui o excessivo que eu estou me referindo é excesso de calorias, excesso de açúcares refinados, excesso de gordura saturada. Quando você soma tudo isso, você tem uma bomba aqui, que são distúrbios metabólicos, como obesidade. A obesidade é um distúrbio metabólico, como diabetes do tipo 2, que também é um distúrbio metabólico. Outro distúrbio metabólico, dislipidemia, síndrome metabólica, que é quando você tem numa pessoa só obesidade, que pode ser obesidade geral ou obesidade só abdominal, né, que fica localizado lá no tronco, juntamente com hipertensão arterial, resistência à insulina, que a pessoa pode ter só resistência à insulina, mas isso pode evoluir para diabetes tipo 2, e dislipidemia, né? LDL elevado, HDL reduzido, VLDL elevado, ou seja, essa pessoa ela tem síndrome metabólica. Ela pode ter 3 componentes desse alterado ou 4 componentes desse alterado. Então, para a gente modificar isso aqui, reverter isso aqui, a gente tem que começar a modificar isso aqui. Que, observe, são coisas comportamentais. Então, você tem um comportamento sedentário muito alto, passa muito tempo sentado ou deitado, a cada 2 horas se levanta um pouquinho, faz uns 3 minutos de atividade, não precisa ser exercício, dá uma alongada, dá uma caminhada, vai até a esquina ali e volta, vai até a padaria, compra alguma coisa e volta. Enfim, faz uns exercícios de força com hand grip, se levanta, vai fazer uma atividade doméstica. Se você é inativo fisicamente, passa a se envolver em exercício físico, qualquer um. Saia do sedentarismo. Tá com sono ruim, de má qualidade, de curta duração? Passe a olhar com mais carinho para o teu sono. Ele é um ponto muito importante. Eu considero o sono um dos pilares da saúde. Passe a olhar com mais carinho para o teu sono. Tá com alimentação ruim, tá comendo excesso de calorias, tá comendo muito açúcar refinado, tá comendo muita gordura saturada, comece a observar a sua alimentação com mais carinho. Se for o caso, consulta um nutricionista, aí a gente consegue resolver isso aqui com a efetividade maior. Então, a atividade física, vamos falar da atividade física e da alimentação agora, né? Vamos esquecer um pouquinho o sono. A atividade física, ela é um dos pilares da saúde, assim como o sono que eu falei agora no slide passado. Ela mitiga, ou seja, ela atrasa problemas de saúde, como a obesidade, a diabetes do tipo 2. Você pode até desenvolver em algum momento da sua vida, mas o fato de você ser ativo fisicamente, você consegue atrasar a chegada dessas doenças. Que tipo de atividade física? Qualquer um. Se a gente for pensar em atividade física para prevenção de doenças, qualquer atividade física funciona, tá? Por quê? Por que a atividade física é tão importante? Porque ela mantém a massa muscular, ou aumenta, a depender da atividade física que você faz e como você faz. Por exemplo, se a gente for pensar na musculação, a depender da forma como você treina, você aumenta a massa muscular. Ela reduz a gordura corporal e ela aprimora a tua função metabólica. Né? Você metaboliza com mais eficiência gordura, glicose e por aí vai. E tem outros mecanismos também que explicam por que a atividade física atrasa o desencadeamento de doenças crônicas. Mas basicamente isso aí, tá? Basicamente isso aí. Quanto às intervenções dietéticas, elas são abordagens alternativas ou complementares ao controle de peso. Mas não só o controle de peso. Eu estou falando no peso aqui porque a gente vai falar muito sobre obesidade, tá? Então é importante entender que as intervenções dietéticas elas não servem apenas para controle de peso. As intervenções dietéticas também servem para tratar hipertensão arterial, para tratar diabetes tipo 2, para tratar doenças neurológicas e por aí vai, né? Para tratar depressão, ansiedade, por aí vai. As intervenções dietéticas elas são também um dos pilares da saúde, tá? Mas falando em termos de controle de peso, elas são abordagens alternativas ou complementares
ao controle do peso. E aí nós temos as 4 intervenções dietéticas que nós vamos abordar aqui nessa aula: a restrição calórica, o jejum intermitente, a alimentação com restrição de tempo e a dieta cetogênica. A gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, a restrição calórica, diferente do que algumas pessoas pensam, ela não é passar fome. Restrição calórica é diferente de passar fome. As pessoas leigas, né, do senso comum, elas têm muito isso na cabeça, né? Eu vou fazer uma restrição calórica, então eu preciso passar fome. Ela precisa sentir a sensação de fome para ela perceber que a coisa está funcionando. Não é bem assim, não. Restrição calórica é o seguinte: é você ingerir menos calorias do que você ingeria antes. Então, se você faz uma dieta onde você facilmente ingeria entre 2.500 a 3.000 calorias, e por isso você estava engordando, se você está fazendo agora uma dieta de 2.000 calorias, isso já é restrição calórica. Se você está ingerindo 1.800 calorias no dia, isso já é restrição calórica. Exemplo: eu já tive problema com peso. Eu, na verdade, tenho problemas com peso corporal, com gordura corporal, mas já tive bem pior. Eu tenho que ficar ali num estado de vigilância o tempo todo, né? Uma luta diária, como eu sempre falo para as pessoas. Mas eu, durante o lanche da tarde, por exemplo, e até no lanche da manhã, eu comia muita porcaria. Então eram alimentos ricos em açúcar refinado, em gordura saturada. E aí eu simplesmente fiz a troca para frutas e suplementação proteica. Basicamente isso. E isso me causou uma redução de peso, de gordura corporal sensacional. Então o que é que aconteceu ali? Eu fiz uma restrição calórica. O fato de eu trocar as porcarias que eu comia por fruta, isso já é uma restrição calórica. Eu não precisei passar fome, eu não precisei ficar sem comer. Eu só fiz a restrição calórica, né? Dentre outras estratégias que eu também fiz, né? Então restrição calórica é isso, né? Não é sinônimo de passar fome. É simplesmente reduzir as calorias, quando comparado com o que você comia antes. Aí você tem o jejum intermitente e a alimentação com restrição de tempo, que basicamente é o seguinte: você tem um determinado momento para comer e você passa uma certa quantidade de horas, a depender do protocolo, sem comer. Essa quantidade de horas, elas variam a depender do protocolo. Pode ser 8 horas, pode ser 10 horas, 12 horas, 16 horas ou até mais. Tem protocolos que são 24 horas sem comer, né? Então a gente vai ver coisas importantes sobre o jejum intermitente. E eu já vou adiantar aqui, assim como eu falei da restrição calórica. O jejum intermitente e a alimentação com restrição de tempo, elas não são formas mais eficientes, elas não são melhores para o emagrecimento do que as outras intervenções dietéticas, como por exemplo a restrição calórica. O jejum intermitente e a alimentação com restrição de tempo, elas só funcionam para a perda de peso e gordura corporal se esse jejum intermitente e essa alimentação com restrição de tempo vier acompanhada de restrição calórica. Se não vier acompanhada de restrição calórica, se no final das contas tu faz jejum intermitente, mas no final das contas tu comeu a mesma coisa que tu comia antes, em termos de calorias, você não vai emagrecer, né? E a dieta cetogênica? A dieta cetogênica ela é caracterizada basicamente por uma redução drástica na quantidade de carboidratos que você ingere. A tua necessidade diária gira em torno ali de 55% até 65%, no máximo ali 70% de carboidratos. Na dieta cetogênica, você reduz isso para 5 a 10%, ou seja, uma redução drástica na quantidade de carboidratos, um aumento significativo na quantidade de gorduras, principalmente gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, mas também intrasaturadas ali também, e um leve aumento na ingestão de proteínas, que fica ali em torno de 1, alguma coisa, no máximo 2 gramas por quilograma por dia de proteína. Mas a característica da dieta cetogênica, a característica mais marcante é essa redução drástica na quantidade de carboidratos. Tudo bem? Vamos lá. Então, as intervenções dietéticas, elas são basicamente usadas para duas coisas: perda de peso, caso de gordura corporal, e vantagens metabólicas. As vantagens metabólicas aqui que eu estou me referindo é redução da glicemia, né, ou seja, o melhor controle glicêmico, redução das lipoproteínas plasmáticas, que é o colesterol, e maior metabolização de gorduras, né? Elas servem para outras coisas? Servem, claro, mas elas são usadas na maioria das vezes para perda de peso e vantagem metabólica. E dentre essas duas aqui, a perda de peso é a que está no top 1 da lista, né? No top 10 da lista, na verdade, né?
Então veja, estudos têm demonstrado que a restrição calórica, o jejum intermitente e a dieta cetogênica, elas não estão só associadas com perda de peso, elas não promovem apenas perda de peso, elas causam redução da pressão arterial sistólica e diastólica, portanto melhor controle pressórico. Elas melhoram a função mitocondrial, portanto melhoram a eficiência das células, todas as células. Reduzem o estresse oxidativo, que é importante, por exemplo, quando a gente fala em prevenção de câncer. Melhora a sensibilidade à insulina, isso ajuda a tratar indivíduos com diabetes do tipo 2, ou indivíduos com pré-diabetes, né? Ou que estão ali com uma certa resistência à insulina, mas não desenvolveram ainda diabetes. Então elas melhoram a sensibilidade à insulina e causam modificações benéficas na microbiota intestinal. Falando em restrição calórica, vejam, estudos têm demonstrado que uma restrição calórica moderada, 15 a 30% de restrição calórica apenas, causa diminuição importante no peso corporal, diminuição na gordura corporal, ou seja, emagrecimento, isso é verdadeiramente emagrecimento, prolongamento da vida útil. Como assim prolongamento da vida útil? Uma vida mais funcional. Você vai ver mais e melhor. Você vai ser mais funcional. E menor incidência de doenças, principalmente câncer, dentre outras doenças crônicas também, como hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, síndrome metabólica, doenças neurológicas e por aí vai. Tá? Também tem estudos demonstrando que a restrição calórica acompanhada durante 2 anos, 12% só de restrição calórica, que é uma restrição calórica moderada, né? Acompanhada por 2 anos, causou melhoras na qualidade de vida, através de autorrelato, né? A pessoa relatava que a sua qualidade de vida melhorou em alguns aspectos, melhorava a saúde metabólica, né? Isso aí foi medido, claro, né? Ou seja, houve melhoras na saúde metabólica no sentido de melhor controle glicêmico, melhor controle lipídico, né? Menor resistência à insulina, maior sensibilidade à insulina. Houve melhoras na função hepática, na massa muscular, principalmente manutenção de massa muscular, e melhorou a atividade do sistema imunológico. 2 anos de restrição calórica com apenas 12% de restrição calórica causou uma série de benefícios para essas pessoas aqui. Por sua vez, o jejum intermitente, então a gente esquece um pouquinho agora a restrição calórica, tá? Por sua vez, o jejum intermitente ele te permite uma flexibilidade maior na seleção de alimentos. Estudos têm demonstrado, a literatura científica tem demonstrado que ele causa uma redução de peso ali que oscila entre 3 a 8%, o que em termos clínicos é muito importante. Os maiores efeitos são observados principalmente em obesos e sobrepesados, e é um efeito que gira em torno de 200 a 500 gramas por semana. Você pode achar que isso é pouco, mas não é não. Por que os maiores efeitos são observados em obesos e sobrepesados? Porque são esses que mais precisam perder peso. Eles estão com peso mais alterado. É sempre assim, saúde, é assim. Ó. Você vai fazer uma determinada intervenção, você vai usar, sei lá, o exercício físico, para verificar o efeito do exercício no controle pressórico. Aí você vai utilizar 2 grupos de pessoas. Um grupo é um grupo de hipertenso e um outro grupo é o grupo de normotenso. Você vai aplicar exercício aeróbico nesses 2 grupos de pessoas e verificar o comportamento da pressão arterial. Quem mais vai ter hipotensão por exercício? Ou seja, quem mais vai regular a pressão de maneira efetiva, quem mais vai ter queda na pressão arterial e um melhor controle pressórico é quem? Os hipertensos. Por quê? Porque eles estão com a pressão arterial mais alterada. A mesma coisa se a gente for pensar no indivíduo diabético. Eu vou utilizar uma intervenção dietética para verificar o efeito dessa intervenção dietética no controle glicêmico de diabéticos. Aí eu pego um grupo de diabéticos e um grupo de normoglicêmicos, ou seja, de indivíduos que têm a glicemia normal, que não são diabéticos. Eu vou e aplico essa intervenção dietética por 2 meses. E vou verificar lá o efeito dela na glicemia, na hemoglobina glicada e por aí vai. Quem mais vai ter redução da glicemia e da hemoglobina glicada? Os diabéticos do tipo 2. Por quê? Porque eles são o grupo de pessoas que têm a glicemia mais alterada. Por que não houve alteração na glicemia dos indivíduos que
que não têm diabetes, porque eles já estão com a glicemia normal, dentro dos padrões de normalidade. A mesma coisa é o exemplo dos indivíduos em relação à pressão arterial. Por que os normotensos não tiveram alterações da pressão arterial com exercício aeróbico? Porque a pressão arterial deles já estão no padrão de normalidade. A mesma coisa quando a gente aplica uma intervenção dietética, por exemplo, o jejum intermitente, associado com restrição calórica, porque ele tem que vir com restrição calórica. Quando você vai verificar o efeito do jejum intermitente em indivíduos obesos, então você pega lá os indivíduos obesos sobrepesados e um grupo de indivíduos normais. As maiores alterações no peso corporal e na gordura corporal você vai verificar nos indivíduos obesos. Por quê? Porque eles estão com o peso corporal e a gordura corporal mais alteradas. Os indivíduos eutróficos, ou seja, com peso normal, não alteraram tanta coisa. Por quê? É porque a dieta é ineficiente? Não, é porque o peso deles e a gordura corporal deles já estão dentro dos padrões de normalidade. Conseguiu compreender? Quem mais se altera em termos de saúde com a determinada intervenção dietética é quem tem aquele parâmetro de saúde mais alterado. Tudo bem? Por isso que a gente vê mais efeito do jejum intermitente em quem tem obesidade ou sobrepeso. 75% da perda de peso ocasionada pelo jejum intermitente vem da massa gorda, ou seja, realmente emagrecimento, mas 25%, ou seja, um quarto desse peso vem de massa magra. E dentro dessa massa magra vem massa muscular também. Inevitavelmente você vai perder massa muscular quando você fizer alguma intervenção dietética. Então, qual é a dica que a gente dá para você perder? Ou para você não perder, ou se perder, perder o mínimo possível. Associe essa intervenção dietética com exercício físico. E se esse exercício físico for, por exemplo, exercício de força, como a musculação, melhor ainda. O dano vai ser menor. Se você for fazer uma intervenção dietética, tipo restrição calórica ou jejum intermitente, associado à restrição calórica, sem fazer exercício, você vai perder peso, você vai perder gordura, mas vai perder muita massa muscular. E perdendo massa muscular, o que é que acontece? Tu reduz o teu metabolismo, teu organismo fica mais econômico, isso não é legal a longo prazo, porque você vai engordar em algum momento, e você vai ficar flácido. Esteticamente, falando em estética aqui, esteticamente não fica uma coisa agradável. Compreendeu? Vamos para frente. A dieta cetogênica, ela induz um estado metabólico de cetose, onde os corpos cetônicos, em vez da glicose, servem como substrato energético primário, reduzindo os níveis de glicose no sangue e facilitando o uso de cetonas para energia. Eu vou mostrar um estudo para vocês lá na frente, mostrando que a dieta cetogênica foi a menos eficaz para a modificação da composição corporal. O que mais funcionou foi restrição calórica e jejum intermitente. Mas esse jejum intermitente ele tem que vir associado com restrição calórica. Tá? Ou seja, o que é que a gente vai concluir daqui? Se for para modificar a composição corporal, no caso aqui, reduzir gordura corporal para acelerar a gordura, é restrição calórica, pessoal. É comer menos calorias do que você comia antes. Mas não é comer menos calorias selecionando alimentos de baixa qualidade. São alimentos de qualidade mais alta. Né? Então, alimentos com menos calorias, mas que tem mais vitaminas, mais minerais e por aí vai. Tá? Estudos têm demonstrado que a dieta cetogênica causou melhoras na função imunológica, na saúde neurológica, tanto que ela é usada para tratamento da epilepsia, alguns estudos têm demonstrado isso, e inibição de crescimento tumoral. Cuidado com essa afirmação aqui. Por quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já vi médicos, e não vou citar nomes aqui, claro, pedindo para pacientes com câncer pararem de fazer o tratamento quimioterápico e radioterápico para fazer dieta cetogênica e outros tratamentos alternativos. A pessoa abandonou a quimioterapia, a radioterapia e foi fazer dieta cetogênica e esses outros tratamentos alternativos. O que aconteceu? O tumor aumentou, entrou em estado de metástase e a pessoa morreu. Essa pessoa é uma pessoa famosa, claro, também não vou citar o nome. Isso é um crime, você fazer uma afirmação dessa, baseado num artigo com uma série de erros metodológicos, onde os estudos não foram desenvolvidos em humanos, mas em ratos, e o estudo não foi robusto em termos de número de participantes, isso é um crime. Então, cuidado com as afirmações, tá? Mais estudos precisam ser feitos para a gente poder afirmar isso com segurança. E eu lhe digo, vai ser muito difícil uma dieta cetogênica ser mais eficaz do que quimioterapia ou radioterapia, tá? Então, vamos lá.
Então, como eu já tinha falado, antes eu terminei adiantando as coisas, né? As intervenções dietéticas, principalmente se essas intervenções dietéticas vierem acompanhadas de restrição calórica, elas causam redução na massa muscular. Inevitavelmente, sua massa muscular vai reduzir. E quando tua massa muscular reduz, você tem uma queda na taxa metabólica basal ou de repouso. Quando tua taxa metabólica cai, teu organismo fica mais econômico. Duas coisas vão acontecer. Em algum momento da dieta, teu peso vai estacionar. Você vai fazer ali restrição calórica, e não vai mais conseguir perder peso, nem gordura corporal. Teu organismo está no modo econômico. E o outro ponto é que qualquer coisinha que você colocar para dentro, fora da dieta, que tem um pouquinho mais de caloria, seu organismo vai tender a reter. Entendeu? Então a redução na massa muscular ela causa uma série de consequências. Ela reduz a taxa metabólica, como eu já falei. Isso termina reduzindo a queima de calorias, porque teu organismo entrou no modo econômico. Além disso, você vai ter uma queda na capacidade de realizar exercício, se você faz exercício. Você vai ter queda de desempenho nos exercícios ali, porque você não vai conseguir produzir mais tanta força, tanta potência muscular. Se você faz musculação, por exemplo, teu desempenho vai cair, né? Então, o que fazer quando você está fazendo uma intervenção dietética para que você não perca massa muscular? Ou se perder, pelo menos perder o mínimo. Fazer exercício. No caso aqui, exercício de força e aeróbico. Se puder fazer os dois, melhor ainda. Né? Mas principalmente força. Aí você preserva ou aumenta a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Então, a melhor intervenção para você emagrecer é dieta e exercício. Se esse exercício for exercício de força, melhor ainda. Não faça só exercício, porque o efeito do exercício de emagrecimento é muito pequeno. Não faça só dieta, porque você vai até conseguir emagrecimento, mas vai reduzir a taxa metabólica de repouso e basal. O teu organismo vai ficar mais econômico, isso não é legal. Em algum momento você vai estabilizar e começar a engordar novamente. E segundo, vai ficar flácido, vai ficar sem força muscular. Esteticamente não é legal. Então as melhores intervenções, exercício e dieta, tá? Então, os exercícios associados a intervenções dietéticas, principalmente quando essa intervenção dietética vem acompanhada de restrição calórica, ela precisa vir, essas intervenções melhoram a composição corporal no sentido de reduzir gordura corporal, manter ou aumentar a massa muscular, melhora marcadores glicêmicos como glicemia, hemoglobina glicada, índice de Roma, deixa eu ver mais, melhora o teste de tolerância oral à glicose, ou seja, melhora marcadores glicêmicos e o perfil lipídico, ou seja, reduz LDL, VLDL e aumenta HDL, que é fator de proteção cardiovascular. Né? Esses estudos aí, principalmente do Tinsley, né? Eu conheço muito o Tinsley por pesquisar essas coisas de jejum intermitente, eles viram que é extremamente viável combinar exercícios com intervenções dietéticas. É a melhor intervenção mesmo. E eles relataram o seguinte: os participantes eles foram capazes de realizar treinamento aeróbico de intensidade moderada a alta ou treinamento resistido de musculação durante períodos de jejum de 12 a 36 horas sem efeitos adversos após se adaptarem ao jejum. O que é que ele está mostrando aqui? O que é que esses pesquisadores estão mostrando aqui? Que você pode fazer jejum intermitente com vários protocolos curtos de 12 horas até 36 horas, que é um protocolo bastante longo, e conseguir fazer esse protocolo de jejum intermitente com exercício físico sem efeitos adversos no desempenho desse exercício. Agora, você precisa se adaptar ao jejum. Você tem um períodozinho de adaptação, né? Porque o corpo entende aquilo ali como uma agressão. Então, eles demonstram aqui que você consegue realizar jejum intermitente com vários protocolos, juntamente com exercício. Exercício aeróbico moderado a intenso e musculação. Agora, você vai precisar passar por um período de adaptação. Já esses estudos aqui, eles demonstraram, presta atenção na afirmação que eu vou fazer agora, que o exercício supera a restrição calórica, ou seja, o exercício ele é melhor que a restrição calórica na oxidação de ácidos graxos, elevando os níveis de HDL e melhorando a função mitocondrial. Vamos lá, vamos devagar. Eles demonstraram aqui que o exercício ele é melhor que a restrição calórica na oxidação de ácidos graxos.
Mas não confunda. Ácido graxo é um tipo de gordura, né? Mas não confunda oxidação de ácido graxo com emagrecimento. Porque oxidar ácido graxo é uma coisa, emagrecer é outra coisa. O exercício ele é melhor na oxidação de ácidos graxos, por quê? Porque os ácidos graxos que o exercício oxida são ácidos graxos acumulados principalmente dentro dos músculos. Isso tem pouco efeito no emagrecimento. Quando a gente fala em emagrecimento, redução de gordura corporal, a gente está falando principalmente na gordura subcutânea. O exercício tem pouco efeito nesse sentido. O exercício ele tem um efeito muito importante na elevação dos níveis de HDL, mas não é esse efeito todo, né? É um efeito pequeno na elevação do HDL que causa proteção cardiovascular e melhora a função mitocondrial, porque as mitocôndrias elas ficam mais eficientes. Você melhora as usinas das células, né? Por um outro lado, eles verificaram também que a restrição calórica ela é mais eficaz na redução do peso corporal. Consegui compreender? Aqui eu fiz uma afirmação e aqui eu fiz outra. Aqui eu disse que o exercício é melhor do que a restrição calórica para a oxidação do carboidrato. Eita, aqui eu falei que o exercício é melhor do que a restrição calórica para a oxidação dos ácidos graxos. E a oxidação de ácido graxo é uma coisa, emagrecimento é outra, redução de peso corporal é outra. Tá? Os ácidos graxos oxidados pelo exercício estão localizados dentro do músculo e isso tem pouco efeito no emagrecimento. Mas a restrição calórica é mais eficaz do que o exercício para a redução do peso corporal. Quer reduzir peso corporal? É restrição calórica. Quer melhorar a oxidação de ácidos graxos dentro dos músculos? Exercício. Elevar HDL, que é fator protetivo em termos cardiovasculares? Exercício. Melhorar a função mitocondrial? Exercício, principalmente o aeróbico. Conseguir compreender? Para oxidar mais ácidos graxos, exercício é melhor. Para perda de peso corporal e de gordura corporal, restrição calórica é melhor. Tudo bem? Bem, o artigo que eu trago para vocês é esse. Ele foi publicado na Nutrients. Foi uma revisão sistemática com meta-análise que utilizou 78 estudos. E essa revisão sistemática com meta-análise é intitulada Os efeitos de diferentes exercícios combinados com diferentes intervenções dietéticas na composição corporal. Então, essa meta-análise utilizou 78 estudos que investigaram diferentes modalidades de exercício associados a diferentes intervenções dietéticas na redução do peso corporal, do IMC, da gordura corporal, da massa gorda, do percentual de gordura e na manutenção ou aumento da massa magra, né? Então vamos lá. Os resultados basicamente foram esses aqui. Deixa eu colocar o óculos para ver se eu consigo enxergar melhor, porque ficou pequenininho para mim aqui, tá? Não modificou muita coisa não. Veja, em termos de perda de peso, o que mais funcionou aqui foi a restrição calórica associada ao exercício, né? Quando a gente vem para cá, veja, restrição calórica funcionou bem. Restrição calórica mais exercício funcionou bem. Igual, né? As duas bolinhas aqui no mesmo tamanho, né? Se é igual, é a mesma coisa, então, né? Eu posso dar um ou outro? Não, de jeito nenhum. Porque eu estou falando só de perda de peso. Os dois perderam praticamente a mesma coisa aqui. O cara que fez só a restrição calórica perdeu tanto de peso. O cara que fez a restrição calórica mais exercício perdeu a mesma coisa que o cara que fez só a restrição calórica. Só que esse cara que fez só a restrição calórica, ele perdeu muita massa magra. O que vai ali também massa muscular. Aí vai aquele problema todinho que eu falei anteriormente, né? Aqui, além dele perder peso, a composição corporal dele provavelmente ficou legal, ficou melhor, né? Então, em termos de perda de peso corporal, medido lá na balança, exercício uma restrição calórica é a melhor intervenção. Tudo bem? Em termos de IMC, índice de massa corporal, basicamente é a mesma coisa. Restrição calórica mais exercício. Restrição calórica mais exercício, tá? Em termos de percentual de gordura, agora a gente está falando de emagrecimento mesmo, que é perda de gordura, né? Mesma coisa. Restrição calórica mais exercício. Restrição calórica mais exercício. Mesma coisa aqui, tá vendo? Mesma coisa aqui, tá vendo? Só que aqui é melhor. A composição corporal fica melhor aqui na restrição calórica mais exercício do que só na restrição calórica. Aqui tem muita perda de gordura, mas também tem muita perda de massa muscular.
Então, para perder gordura é restrição calórica mais exercício. Para massa magra em homens, principalmente manutenção da massa magra. Ou aumento também, né? Restrição calórica mais exercício foi o melhor. Veja, isso a gente está falando de pessoas que estão fazendo intervenções para emagrecimento, para redução do peso, gordura, né? E manutenção de massa muscular ou aumento, tá? E pessoas que estão usando dietas, só dietas, ou dietas mais exercício. O que essa meta-análise verificou é que se for para manter a massa magra ou aumentar a massa magra, dentre as intervenções dietéticas que a gente abordou, que foi restrição calórica, jejum intermitente, alimentação com restrição de tempo e dieta cetogênica, para manutenção da massa muscular ou aumento da massa muscular em homens, a restrição calórica mais exercício foi a melhor, né? Veja aqui, a restrição calórica mais exercício foi melhor. Mas observe aqui, a bolinha do exercício está maior do que da restrição calórica mais exercício. É que se você fizer só exercício sem restrição calórica, é o melhor para você ganhar massa muscular, claro. Mas se você também quer emagrecer, aí tem que vir para cá. Restrição calórica mais exercício, tá? Em mulheres, por sua vez, a gente já viu outra coisa. Para manter a massa muscular, a massa magra, ou aumentar essa massa magra em mulheres, a melhor intervenção dietética associada ao exercício foi a alimentação com restrição de tempo mais exercício, tá? A alimentação com restrição de tempo mais exercício. Então, vamos para as conclusões, né? Em primeiro lugar, conclusão número 1. A combinação de restrição calórica com exercícios produziu os melhores efeitos na redução do peso, na redução do percentual de gordura e na manutenção da massa magra. Deixa eu repetir. A combinação de restrição calórica com exercícios produziu os melhores efeitos na redução do peso corporal, na redução do percentual de gordura e na manutenção da massa magra. Ok? A alimentação com restrição de tempo mais exercício tem um impacto ligeiramente menor na composição corporal, quando a gente compara com a restrição calórica mais exercício. É tipo assim, ó, vamos eleger aqui um top 3. Número 1, primeiro lugar, em termos de eficiência, restrição calórica mais exercício. É o melhor para melhoras na composição corporal. Redução de gordura corporal e manutenção da massa muscular ao aumento. Restrição calórica mais exercício. Segundo lugar, aí vem a alimentação com restrição de tempo mais exercício. Principalmente em mulheres, né? Como eu falei aqui, é o método mais eficaz para manter a massa magra em mulheres. A alimentação com restrição de tempo mais exercício. Certo? Os exercícios mais a dieta cetogênica é eficaz para a redução do peso. É eficaz? É. Só que ela é a menos eficaz para a redução de gordura corporal e manutenção da massa magra. Ela está no terceiro lugar. Então, eu não acho inteligente a pessoa eleger a dieta cetogênica mais exercício para melhorar a composição corporal. Eu não acho que isso é legal. E eu não acho muito legal você fazer um tipo de dieta em que, no final das contas, você vai ter aumento na ingestão de gordura saturada. Eu não acho isso legal. Então, é restrição calórica mais exercício, se for para modificar a tua composição corporal. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.